Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, eu sou bolsista do Centro de Ensino Integrado de Química, o CEIQ da USP de Ribeirão Preto, e hoje nessa live a gente vai estar trazendo para vocês uma palestra muito legal sobre o tema das abelhas, sobre a importância delas para a humanidade, né? E trazer um pouquinho de conscientização para todos vocês sobre isso. Espero que vocês curtam. Ela foi desenvolvida com muito carinho e com muita atenção, então bora para a palestra. E a gente preparou para vocês aqui um quiz para poder meio que contextualizar todo o assunto que a gente queria trabalhar com vocês nessa palestra. A gente pensou assim, qual a maneira mais dinâmica que a gente pode fazer para contextualizar esse assunto com eles, né? Sem que a gente já comece adentrando de fato na teoria, nos assuntos, nos conceitos científicos. Então a gente pensou em um quiz, que todo mundo gosta, né? Então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é, o que as abelhas produzem? Letra A, apenas mel? Letra C, mel e própolis? Letra B. Letra C, mel, própolis e cera? Ou letra D, mel, própolis, cera e geleia real? Tempo na tela para vocês pensarem. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Vamos lá então, resposta na tela. E a resposta certa é a letra D. As abelhas produzem mel, própolis, cera e geleia real. Então, né, gente, elas não produzem apenas o mel, como muita gente pensa. As abelhas são responsáveis, além da polinização, por muita coisa, inclusive a produção destes insumos que são tão importantes para nós humanos. Próxima pergunta. Bom, a nossa pergunta é, qual a porcentagem de vegetais cultivados pelos humanos polinizada pelas abelhas? Letra A, 21%, letra B, 71%, letra C, 50% ou letra D, 33%? Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B, 71%. Gente, essa aqui, se vocês não soubessem, né, assim, essa aqui, na verdade, a maioria das pessoas vão chutar uma estimativa. Vamos tentar chutar a letra mais alta, né, já que a gente está falando da importância das abelhas. Quem chutou a opção mais alta, 71%, acertou. Próxima resposta, próxima pergunta. Bom, qual a diferença entre a abelha rainha e a abelha operária? Letra A, a alimentação. Letra B, não há diferença. Letra C, a coloração. Ou letra D, a ausência de antenas? Tempo na tela. E vamos para a resposta. E a resposta certa é letra A, a alimentação. Gente, essa aqui ela é um pouquinho meio difícil de acertar, mas depois que vocês verem essa palestra, vocês vão entender o porquê dessa resposta. É a letra A, a alimentação, porque somente a rainha da colmeia é quem se alimenta da geleia real, certo? A operária, o zangão, nenhum desses podem comer essa iguaria, somente a rainha. A geleia real, que é um composto nutritivo que é secretado pelas abelhas, que é produzido por elas, ela, como eu falei, ela é muito nutritiva, ela tem muitas enzimas, ela tem muitas proteínas, e ela, então, a alimentação através dela vai dar certas regalias à abelha rainha, ela vai viver mais, ela vai ser mais forte, maior, então por isso que é somente ela que come essa iguaria. Próxima pergunta. Bom, qual é a principal função das abelhas? Essa aqui você tem que saber, hein? Letra A, a produção de mel. Letra B, a polinização. Letra C, a construção de colmeias. Ou letra D, a produção da geleia real? Tempo na tela. E vamos para a resposta? E a resposta certa para vocês é a letra B, a polinização. Gente, quem disse a produção de mel, que eu acho que muitas pessoas podem acabar dizendo essa resposta, sim, as abelhas são realmente as únicas produtoras de mel, e elas são muito importantes nesse quesito também. Mas, gente, a polinização é 1000 vezes mais importante. A gente pode sobreviver sem explorar o mel das abelhas, mas a polinização que elas fazem, que é um trabalho que elas fazem ali, né, de forma involuntária para a natureza, esse sim a raça humana não consegue sobreviver, a gente vai mostrar isso para vocês mais para frente. E vamos para a última pergunta. Quais são as principais causas da extinção das abelhas? Letra A, agricultura intensiva. Letra B, poluição atmosférica e alterações climáticas. Letra C,
desmatamento, ou letra D, uso excessivo de pesticidas. Tempo na tela. E a resposta certa é todas elas, gente. Isso sim, todas elas. A, B, C e D. Por que a gente fez isso com vocês, essa pequena pegadinha? Só para vocês entenderem, gente, que não vai ser só agricultura, ou desmatamento, ou pesticidas, não é um ou outro que afetam as abelhas, são todos eles. Tudo que tem o dedinho do ser humano ali acaba afetando a fauna e a flora de alguma maneira. E todas essas atividades aqui afetam de maneira grotesca a existência das abelhas, que são tão importantes para a gente. Então, a gente queria deixar isso claro para vocês, por isso que a gente fez essa pequena brincadeirinha. Então, vamos de fato agora adentrar no tema da ORC. Bom, a gente colocou aqui para vocês, gente, uma frase do Albert Einstein para poder contextualizar esse assunto com vocês. E ela diz o seguinte: se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem as abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. Sem animais, não haverá raça humana. Então, como a gente já comentou com vocês, essa é uma frase do Albert Einstein, e é meio curioso a gente ler essa frase dele, porque normalmente quando pensamos no Albert Einstein, a gente se remete somente aos seus feitos tanto na física quanto na química, mas a gente não para pensar, por exemplo, que até um cara tão importante, né, tão mente evoluída como ele lá atrás, né, que nem tinha tanto acesso à informação quanto a gente tem, ele já se preocupava com a existência das abelhas. Ele já sabia que sem as abelhas a raça humana iria perecer. E nós, no século XXI, com tanto acesso à tecnologia e informação, parece que o ser humano aqui não tem essa ideia de que elas são sim importantes, elas são basicamente as manutentoras da nossa fauna e flora, elas que fazem a polinização principal, e sem elas, gente, nós estamos fadados à extinção também. Da mesma forma que a gente trabalha para poder causar a extinção das abelhas, nós estamos causando a nossa própria extinção. Então, essa frase é para vocês refletirem sobre isso. Então, continuando aqui, a gente tem aqui uma perguntinha para vocês, que é: bora conhecer a importância das abelhas ao longo da história? Vamos lá. É a história das abelhas no Brasil. Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui da câmera para vocês, porque eu acho que não dá nem para ver mais meu rosto, que está escurecendo aqui. Bom, sobre a história das abelhas no Brasil, não é tão antigo quanto está falando aí para vocês no slide, porque a história do mel aqui no Brasil, ele é relativamente recente, pouco mais de 50 anos. Assim, é claro que as abelhas existem no nosso continente, né, no nosso país, há muito tempo, desde antes dos colonizadores portugueses chegarem aqui para colonizar o país, porque os indígenas já moravam aqui, né? Então, com certeza já tinha abelha naquela época. Mas por que a gente colocou que é mais de 50 anos de história do mel no Brasil? Porque, de fato, a apicultura, que é o que a gente está levando em conta aqui, ou seja, o trabalho com as abelhas, a relação do ser humano com as abelhas, aí sim começou a existir de forma forte de 50 anos, mais ou menos, para cá. Então, o primeiro uso das abelhas aqui, dos insumos delas no Brasil, foram introduzidas pelo padre Antônio Carneiro para garantir a produção de vela. Então, ele era um jesuíta, ele precisava de vela para poder catequizar os índios, né, e demais habitantes aqui. Então, ele precisava de garantir a produção de cera para poder ter as velas dele, né, do clero no geral. Então, esse foi o primeiro uso dos insumos das abelhas aqui no nosso país. O desenvolvimento, né, e popularização da apicultura aqui no Brasil, ela ocorreu por meio do professor Kerr, lá em 1967. Esse professor, gente, ele é de extrema e suma importância para a história da abelha aqui no Brasil, de totalmente extrema importância, porque foi ele que trouxe a abelha Apis mellifera scutellata, que é aquela abelha africanizada, para o Brasil. E foi essa abelha, gente, que cruzou com a abelha europeia e deu nosso híbrido BR, que é a abelha que mais existe em predominância aqui no nosso país. Então, ele é realmente muito importante para a história do mel aqui no nosso país. Ele que causou uma revolução apícola através de um incidente com abelhas africanizadas. Porque algumas das abelhas africanizadas que ele criava, né, em colmeias, acabaram fugindo para a natureza, e essas cruzaram com a abelha europeia, que existia por aqui, e acabaram gerando a nossa híbrida BR. Então, além dos estudos dele, ele acabou tendo esse incidente que foi super importante para a gente, porque produziu a abelha que mais produz o nosso mel, a nossa forma de sustento aqui, como mel, cera, geleia real.
Então, a própolis, né, que faz aquele sprayzinho para garganta e tudo mais, então ele foi muito importante nesse quesito. E aqui a gente tem mais uma foto no nosso slide, que é do professor Kerr. Então, esse aí que está aparecendo para vocês agora, na próxima foto, é o professor Kerr. Essas 3 imagens são deles. Tem uma ali com ele com a casinha de abelha. Para vocês terem uma ideia, e tem um link ali embaixo, que se vocês quiserem acessar um pouquinho mais da história do mel no Brasil, vocês podem encontrar nesse link. E, gente, eu termino a minha fala aqui, dessa parte da contextualização e do túnel do tempo. Espero que vocês tenham gostado, mas a palestra ainda não acabou, tem muita mais informação, então aguardem aí. Dando continuidade agora na palestra, eu vou explicar um pouco do porquê o desaparecimento das abelhas seria uma catástrofe para o nosso planeta. E o que você pode fazer para evitar isso? Bom, a intenção dessa palestra é reforçar a importância das abelhas, porque as abelhas são muito importantes para o nosso ecossistema. Elas realizam 90% da polinização do planeta, embora a polinização também aconteça por outros insetos, pelo vento, ela também ocorre. As abelhas, elas ainda são a principal, elas ainda têm a principal função, que é polinizar. Então, sem as abelhas, a gente ia ter um mundo muito diferente do que a gente conhece hoje, e eu vou explicar um pouco mais o que aconteceria caso as abelhas desaparecessem. Bom, a primeira coisa que ia acontecer com o nosso planeta é que só alguns alimentos que iam acabar se desenvolvendo sem as abelhas. Por exemplo, o trigo, o arroz e o milho, eles são polinizados pelo vento, como eu já tinha explicado, porém todos os outros dependem das abelhas. Então, todos os outros alimentos que a gente conhece, as frutas, por exemplo, a maçã, o melão, o café também, eles precisam das abelhas para eles se desenvolverem e virarem frutos, legumes que a gente conhece e que a gente precisa deles para se alimentar. Então, sem a polinização, a gente ia ter uma alimentação bem mais escassa, a gente só ia ter alguns alimentos disponíveis que não são suficientes para a nossa nutrição. Então, a nossa alimentação ia ser muito restrita e provavelmente a gente ia ter um déficit nutricional muito grande. A quantidade de frutas seria reduzida e algumas não existiriam. Como eu já citei, algumas frutas que precisam da polinização, como a maçã, o melão e outras frutas, se a gente reparar em algumas frutas que elas estão, por exemplo, metade estragada, algumas frutas que ficam meias que passadas, às vezes, quando a gente repara, é porque geralmente as abelhas passaram por metade da flor ou elas não polinizaram corretamente aquela flor. Então, se por um acaso as abelhas deixassem de existir, muitas frutas também deixariam de existir, ou algumas frutas ficariam meio que estragadas, não totalmente, porém algumas partes. Como exemplo disso, eu posso citar o maracujá, que é uma fruta que depende muito das abelhas, de uma espécie de abelha em específico, que é a abelha mangava. A gente tem muito dessa abelha aqui no Brasil. E sem esse tipo de abelha, que é só essa abelha que faz a polinização na flor do maracujá, a gente não ia ter mais essa fruta. Então, essa é uma das grandes consequências do desaparecimento das abelhas. A gente ia perder muito da nossa diversidade frutífera. E como a gente não tem semente, não tem pasto, não tem flor, não tem fruta, muitos animais iam morrer também, porque vários animais dependem dos alimentos como vegetais, legumes e frutas. Então a gente também deixaria de ter uma grande quantidade de animais no nosso ecossistema. Além disso, as abelhas elas são responsáveis pelo fornecimento dos produtos que elas desenvolvem, que já foram citados anteriormente, como a cera, o própolis, o pólen, a geleia real e o mel também. O mel não é a principal importância da abelha, como a gente já citou, porém é um produto que a gente usa muito na sociedade, então a gente também não ia ter esses produtos para a gente consumir. E estima-se que 1/3 da alimentação humana depende diretamente ou indiretamente da abelha. Então, como eu já tinha dito anteriormente, a nossa alimentação ia ser muito pobre, a gente ia perder basicamente todos os alimentos que a gente tem, provavelmente a gente ia ter um déficit nutricional muito, muito baixo. Então,
a principal lição que a gente tira disso é que sem as abelhas a gente ia perder muita coisa, porque querendo ou não, as abelhas elas são responsáveis por equilibrar o nosso ecossistema e também são responsáveis pela nossa biodiversidade. Então a gente ia colher consequências muito graves disso tudo. Bom, agora vocês precisam conhecer um pouco sobre a composição química do mel, então eu vou falar para vocês basicamente das moléculas menores que o mel é composto. Bom, eu vou falar de modo geral, mas eu vou explicar cada um por partes separadamente. Composto quimicamente de açúcares, água, enzimas, vitaminas minerais, proteínas, ácidos orgânicos e outros componentes. Esses outros componentes são os chamados flavorizantes, que eu vou explicar para vocês separadamente com mais detalhes depois. Bom, então vamos começar pelos açúcares. Os açúcares. Um dos mais importantes açúcares presentes no mel é a sacarose. A sacarose ela vai ser muito importante porque a partir dela, com a ajuda de enzimas que estão presentes no mel, elas vão conseguir sintetizar outros açúcares, como a glicose e também a frutose. Essas duas, glicose e a frutose, são os que estão presentes em maior quantidade no mel. E eles são responsáveis também pelo seu sabor. Méis com mais frutose tendem a ser mais doces. Bom, o mel ele é composto também por água, assim como diversas outras coisas são compostas por água. O mel também é composto. O mel também tem moléculas de água. Essas moléculas de água elas são muito importantes porque elas reagem com as moléculas de açúcar e por isso fica poucas moléculas de águas livres para criar fungos e algumas bactérias. E por isso o mel tem uma durabilidade maior. Existem diversos tipos de enzima presente no mel. Uma das mais importantes é a glicose oxidase, que ela produz ácido glucônico e peróxido de hidrogênio, que são uma das principais substâncias responsáveis pelo mel não ter essa criação de fungos. Ele tem ação antibacteriana e etc. Mas também tem a enzima diatase, que faz a quebra do amido, entre outras. Bom, o mel é composto por vitaminas e minerais, embora tem bastante vitaminas, bastante minerais no mel. O mel ele não é uma substância tão vitaminosa como se pensa. Por quê? Porque essas vitaminas e esses minerais eles estão presentes, mas eles estão presentes numa quantidade muito pequena, coisa de 1%, 0,5%. Então, eles não acabam afetando muito. Também é composto por proteínas. Um dos grupos principais de proteínas presentes no mel é a prolina, mas também há outros. Essa prolina, ela é uma proteína que pode ser sintetizada tanto em origem vegetal, proveniente do néctar, eu acho, e também e de origem animal, pode ser sintetizada a partir da saliva da abelha. Também estão presentes alguns ácidos orgânicos, mas em maior quantidade a gente vê presente o ácido glucônico, e assim como o peróxido de hidrogênio, ele tem essa propriedade antibacteriana. Também tem os outros componentes que eu falei, que são os flavorizantes e pigmentos também, que dão a cor no mel. Já os flavorizantes, eles são responsáveis para dar aroma e sabor no mel. E eles são basicamente compostos por aldeídos e alguns álcoois.
Bom, pessoal, aqui nesse slide eu vou mostrar um pouco para vocês sobre algumas propriedades do mel. A primeira delas é o aroma e sabor. O aroma e sabor está muito ligado com o fato do mel, com a quantidade de flavorizantes que tem no mel. Então, essa quantidade de flavorizantes, ele afeta de modo direto esse aroma e sabor do mel. O mel também tem uma coisa muito legal que chama memória genética. Até a gente ia fazer um experimento na parte do laboratório com vocês, mas como deu de acontecer a pandemia, infelizmente a gente não vai estar podendo fazer esse experimento de modo presencial para vocês verem. Mas se vocês procurarem no YouTube, a gente pode até deixar um link disponível no site, vocês vão encontrar essa experiência da memória genética, que quando você coloca água no mel, esse daí pode ser até um teste para você saber se é verdadeiramente mel e se o mel é puro mesmo, eu acho. Essa forma hexagonal dele, dos favos dele. Bom, também temos a cor. A cor do mel vai estar diretamente ligado à sua suavidade. Ação terapêutica, assim como eu já estava falando para vocês, porque a partir do mel, a gente pode fazer outros produtos, como própolis, né? Eu já citei para vocês. E aqui a gente colocou um própolis apis flor e mais. O mel também ele apresenta uma alta durabilidade, assim como eu já falei, que substâncias como e até mesmo e temos também a cristalização. Bom, a cristalização é de maneira rápida ou lenta, dependendo da composição do mel. E aqui, como vocês podem ver nas fotos, na foto que a gente colocou, quando forma esse corpo de fundo, a gente fala que está criando núcleos de cristais, que conforme vai passando o tempo, vai havendo essa cristalização. Bom, pessoal, o mel também ele tem inúmeros benefícios para a saúde humana também. Uma delas, que eu acho que várias meninas já fizeram, foi tratar o acne com mel. Eu mesma já fiz isso. Já usei muito mel e açúcar, porque na minha adolescência tinha bastante espinha, então eu procurava muita receita para tratar isso, né? Então, o mel, ele tem essa função farmacológica de tratar acne, ele também é muito bom para caspa, tem vários shampoos que são à base de mel. Ele também é remédio para feridas leves, como a antibacteriana. Ele também, segundo pesquisas, ele também melhora a função cerebral, alivia, previne, reduz e combate inúmeras doenças e pode até diminuir os riscos de infecção urinária. Parte dos agrotóxicos no Brasil. O Brasil é considerado, né, um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Não é o primeiro, né, mas ele está entre os que consomem muito agrotóxicos. E o Brasil, em determinado ano, ele consumiu 730 milhões de toneladas de agrotóxicos. Bom, é um número extremamente grande, é um número sério, né? Não se tem nada para comemorar, né, com esse número, porque a gente sabe o tanto, né, de malefícios, né, que o uso dessas substâncias causa, né, como também, né, umas que a gente está frisando bastante aqui, que é a extinção das abelhas, né. Mas, por que o Brasil, ele usa tanto agrotóxicos assim? Bom, a gente sabe que o Brasil, ele é um país tropical, né, então, acaba
acaba tendo partes que não tem baixas temperaturas, né? O Brasil é um país muito calorento, né? Então, o que isso faz? Isso acaba favorecendo, né, o ciclo dessas doenças, dessas pragas. Então, com isso, né, vai intensificando, então, o uso dessas substâncias químicas, né, na agricultura. E existem vários tipos, né, mas o Brasil, ele utiliza, os mais vendidos aqui no Brasil são os do tipo herbicidas, e tem 2 exemplos, né, que é o glifosato e o 2,4-D. Eles são os mais vendidos aqui no Brasil. Bom, esse número aí que vocês viram no slide, 730 milhões, hoje, atualmente, né, já diminuiu bastante este uso, essa quantidade, mas ainda assim é um número preocupante ainda. E, bom, aqui no slide, aqui em roxo, como vocês podem observar, eu vou comentar aqui para vocês alguns grupos químicos dos inseticidas, que está no tipo inseticidas. E um deles é os organofosforados. Bom, os organofosforados, eles são ésteres do ácido fosfórico, e ele também pode ser usado tanto como inseticida, como fungicida, como bactericida, acaricida, né? E também temos o outro grupo químico, que são os neonicotinoides. Bom, esse grupo químico, né, como já observando pelo nome, dá para perceber que eles são derivados do quê? Da nicotina, né? E esse grupo, ele ficou sendo como principal grupo utilizado nas últimas 3 décadas. Hoje já não é mais ele, né? Mas ele foi utilizado bastante antigamente. Também temos outros tipos, né, de inseticidas, como os piretroides, que eles são compostos químicos sintéticos, né, que têm origem da piretrina, que é um éster do ácido crisantêmico, que ele é extraído de uma planta asiática lá, tropical, tradicional, chamada crisantemo. Também temos o tipo carbamatos, que são compostos orgânicos derivados do ácido carbâmico, né? Esse também pode ser utilizado como inseticida, como herbicida, como fungicida. Aqui, essa primeira molécula que a gente colocou aqui no slide, imidacloprido, é uma substância que ela se encaixa no grupo dos neonicotinoides também. Aqui, essas outras duas, a cipermetrina e a deutametrina, também são substâncias químicas, né, que estão no grupo desses neonicotinoides. E aqui a gente colocou, né, a estrutura, e aqui também colocamos também o respectivo agrotóxico, né, que é vendido a partir, né, dessa substância. Aqui, para finalizar, né, a gente montou um slide sobre vários filmes que aparecem as abelhas. Então, daí como uma indicação de um filme que vocês queiram assistir, talvez, a gente tem o B-Movie, que é muito conhecido, Vida de Inseto, que aparece diversos insetos. A gente também tem Muito Além do Mel. Tem um desenho que passava na cultura, que é esse do canto direito, esse de cima, que também aparece vários tipos de inseto. A gente tem O Silêncio dos Inocentes, que é um filme muito bom também. O Homem-Formiga e a Vespa, que também é muito conhecido, que aparece essas coisas de insetos. E temos o Vale Encantado e também temos a Abelhinha Maia. Então fica aí uma indicação de alguns filmes para vocês que aparecem alguns insetos, para vocês verem também a importância de muitos outros insetos na nossa vida também. Bom, pessoal, aqui está representada toda a nossa equipe de bolsistas e professores do SEIC. E a equipe SEIC agradece a sua visita, mesmo que virtualmente.